What I have tonight is something God has been dealing with me for a few months. O que eu quero compartilhar essa noite é o que Deus tem feito na minha vida nos últimos meses. It's a simple concept, É um conceito bem simples, but often looked over or forgotten. mas muitas vezes a gente esquece de prestar atenção ou então a gente se esquece. 1 Corinthians 10:31 Em 1 Coríntios, tem verso 10, 21, reminds us that everything we do nos lembra que tudo que nós fazemos should be done for the glory of God. deve ser feito para a glória de Deus. That everything we do should be worship to God. Tudo que nós fazemos deve ser em adoração a Deus. Back in March, I was told that every day of my life Em março desse ano, alguém me disse que tudo na minha vida should be lived intentionally. deve ser vivido intencionalmente. That whether I'm in church or on the streets, whatever I'm doing, Quer eu esteja na igreja ou eu esteja nas ruas, tudo que eu fizer should be worthy of God's glory. That should be worship to Him. tudo que eu fizer deve ser feito para trazer glória a Deus, como um ato de adoração a Ele. So I guess I wanted to share this and help you guys to remember that every day should be intentional. Eu só queria compartilhar isso porque eu quero deixar com vocês e lembrá-los de que tudo que nós fazemos deve ser intencional em adoração ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Eu quero falar um pouquinho só desse livro. Eu não sei quantos que leram meus outros livros. Eu sei que o pastor emprestou o dele e nunca mais viu. Esse livro, ele é como se fosse uma confirmação do primeiro livro que eu escrevi e ao mesmo tempo uma continuação. Se você ler o meu primeiro livro, você sabe que ele fala sobre religiosidade e cruz. Esse aqui, o outro foi escrito em 2002, depois de 12 anos, eu continuo vivendo e pensando a mesma coisa, mas adicionei algumas coisas. Eu estava ali sentada e a irmã que está dirigindo, ela falou assim que estava tremendo aqui porque o culto de domingo foi uma bênção. E ela continua sentindo a presença de Deus. Não foi isso, irmã? Então eu fiquei pensando assim, Deus, eu não sou uma pregadora que prego e o povo treme e eu caio no chão. Mas eu sou uma discipuladora. Eu queria muito pregar e o povo começar a cair na presença de Deus e receber batismo no Espírito Santo. Mas só que uma vez eu orei e eu falei para Deus assim, Deus, se for para eu orar para alguém cair e ele não ser transformado, não quero mais que caia. Depois daquele dia, muita gente parou de cair. Porque Deus, Ele leva a sério o que a gente fala. A primeira vez que eu caí no Espírito, o culto começou às 7:30 da noite. Eu só fui para casa às 9:30 da manhã do dia seguinte. Eita Deus. Deus, Ele passou a noite toda tratando comigo. E eu tenho para mim que se eu viver uma vida que não represente o meu rei, eu não quero viver. Se não for para eu fazer a diferença, eu prefiro não ir. Porque eu amo esse negócio do mover do Espírito. Amo. Aquele fogo queimando, a presença de Deus nos... sabe aquele negócio que não tem para explicar? É que nem chupar laranja. Fala assim, tá doce, tá? O que é doce? Eu não sei, você tem que chupar e ver. Né? Com a presença de Deus é a mesma coisa. Não tem como explicar. Deus te toca, você fica... Eu não sei, parece que você pode voar. Eu acho que o impossível se torna possível. Eu não sei. Mas a presença de Deus muda as coisas. A presença dele muda, ou melhor, não muda, transforma. Transforma a gente. E eu creio, por mim, quando Deus começou a falar para mim assim, é hora de voltar para o Brasil, eu creio que uma perseguição está para vir. Para a igreja.
Eu creio nisso. Deus ele falou para mim assim, Lúcia, você vai voltar e muitos outros da Jocum vão estar voltando para igrejas, porque eu quero que a igreja receba o que vocês têm recebido como missionários. A gente passa, pensa bem, nós como missionários, não é que a gente é preguiçoso, não, ainda que algumas pessoas pensem isso. A gente passa 24 horas totalmente focalizado em Deus. Mas isso não é segredo só de missionário, pastor. Não é uma coisa só para os missionários. Eu aprendi que todos nós, como cristãos, precisamos passar 24 horas focalizados em Deus. Não é só para a gente. Sabe por quê? Enquanto eu estou trabalhando, né? Eu pintei casa onde eu estou agora já fiz a reforma de uma casa, que na Jocum eu aprendi essas coisas. A gente tem que fazer mesmo. Aí eu ajudei a pintar uma casa, ajudei a reformar um banheiro. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou falando com meu pai. Enquanto eu estou andando, enquanto o Batista está dirigindo, enquanto a gente não está conversando, eu estou falando com ele. Porque nós precisamos aprender a exercitar a presença de Deus. Nós não podemos ser crentes só aqui na igreja. Porque quando a perseguição vier, se você não tiver arraigado, que nem a Alex leu aqui, nas sementes, se você não for plantado no terreno fértil, você não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Nós não podemos ser crentes só aqui, não. Aqui, aleluia, glória a Deus, dói o coração da gente quando sabe que pessoas perderam pessoas. Eu creio que não tem ninguém que nunca perdeu alguém. Ainda que seja só um namorado que quebrou seu coração, como a gente fala em inglês, ou uma namorada que te rejeitou, ou seu pai que não te tratou bem, nós todos temos o coração machucado. Mas nós todos temos a água da vida para nos dar raízes, para a gente ir mais profundo. Deus, ele nos chama à intimidade. Deus, ele anseia por ter intimidade conosco. Eu me lembro que quando Deus me tocou a primeira vez, eu olhava para os outros, eles caíam no chão. Era muita presença de Deus. Mas sabe o que fez isso acontecer? Eu comecei a orar e falar, Deus, o Senhor é real, eu quero te conhecer. Eu não quero só ir à igreja para ouvir a palavra de Deus, comidinha na lata, já feitinha, prontinha, comida enlatada, né? Você já pega e come e pronto, eu estou satisfeito. O pastor pregou, ele já orou e pregou, então eu estou satisfeito. Não, você precisa de ter o seu alimento diário. Deus, ele quer se revelar a cada um de nós de forma pessoal. O reino de Deus precisa ser buscado por cada um de nós. Jesus falou assim, buscai primeiro o reino de Deus, Mateus 6,33. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Se a gente busca primeiro o reino de Deus, gente, a gente não precisa se preocupar com nada. O reino de Deus, sabe o que é? É você se submeter ao rei. Ele pode reinar sobre você. Então, como a gente não sabe muito o que é isso, porque no Brasil não temos um rei, graças a Deus, porque as autoridades que a gente conhece não são aquelas autoridades que realmente representam a Deus, mas quando a gente entende isso, o que um rei faz? Ele protege o povo dele. Um rei, ele luta pelo povo. Olha a vida de Davi. Ele era o primeiro na fila, lutando. A primeira vez que ele vacilou, ele foi e caiu. Pecado. Ele não foi à guerra. Então o rei, ele é para lutar pelo povo. O rei é para trazer esperança. Um rei é para trazer vida, é para trazer prosperidade. E o nosso rei faz muito mais que tudo isso. Eu não tenho tempo suficiente para falar tudo que o nosso rei pode fazer. Mas quando a gente busca primeiro o reinado dele sobre nós, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Aleluia. Eu, como missionária, tenho vivido isso. Eu, por 17 anos, sou em missão totalmente voltada para fazer o que Deus me mandar. Se ele mandar, eu vou para cá, eu vou. Se ele mandar para cá, eu vou. Se ele mandar para lá, eu vou. Se ele me chama para cima, eu dou glória a Deus, que aí eu vou morar com ele. Então, eu tenho vivido isso já tem 17 anos, de forma totalmente pela fé. Deus, o Senhor manda. Às vezes pessoas falam, se você precisa fazer isso, que é o que nós estamos esperando de você. Eu falo assim, desculpa, mas se não for o que Deus mandar, eu não vou fazer. Porque o reinado dele está sobre mim. Eu
sei que o meu Redentor vive. Então, quando a gente não tem esperança, igual vocês levantaram a mão, muita gente levantou a mão. É difícil, é triste. Mas a gente vive para um mundo além do que a gente vive aqui agora. A nossa esperança está além do que o mundo pode entender. Quando alguma coisa dá errado, eu não estou falando para pôr uma máscara de crente e falar, tá tudo bem, glória a Deus, não. Mas existe uma semente que foi plantada e foi germinada e que nos dá esperança. Ninguém pode entender. Seu pai morreu, sua mãe morreu, perdi dinheiro. Aí tem aquela paz aqui, aquela convicção de que está tudo ok. Porque o rei, ele cuida de mim. Tudo aqui que a gente vive aqui, que conhece, vai passar. Mas o nosso relacionamento com o rei, ele vai ficar. E quanto mais profundo for esse relacionamento, mais nós vamos estar satisfazendo o coração do nosso Pai. E eu creio que eu vivo isso. E eu oro para que a igreja viva isso. Eu não preciso de estar na igreja para sentir a presença de Deus. Às vezes eu começo a ler a Bíblia e começo a falar no meu coração, eu começo a chorar. E coisas que eu já sabia, que eu já conhecia, que eu já tinha lido. Porque a presença dele está ali. Às vezes eu vou na igreja, algumas vezes, agora mais difícil, né? Porque na missão a gente fica direto lá. Mas às vezes eu vou na igreja, eu vou e ajoelho lá atrás, especialmente nas igrejas brasileiras, que o som é muito alto, dá dor de cabeça, muito alto o sistema de som. Eu fico bem lá atrás e eu ajoelho lá e falo assim, Deus, eu não vim aqui te pedir nada, eu só vim aqui te falar que eu te amo. Eu quero só ficar com o Senhor. Eu faço isso geralmente pelo menos uma vez por semana. Tem vezes que vai 12 horas, tem vezes que vai 3, tem vezes que vai 1. Mas é só eu e Ele. Meu amado e eu. E isso traz raízes para a minha vida espiritual. Eu amo esse mover de Deus. Eu amo quando Deus está movendo, que a gente não sabe nem a hora que vai para casa. Né? Irmã, eu queria até orar por você. Você falou que estava pegando fogo, eu também tenho mais fogo aqui. Vem cá que eu vou orar por você. Let's pray for this sister for more fire. She wants more fire. She's already saying she's burning already. So maybe we can pray for her for more fire. Can we get them? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ela vai consolando, Pai, ela naquilo que o Senhor precisa consolar, aquilo, Deus, que ela, o Senhor, perdeu, que o Senhor possa dar em dobro, Pai, que o Senhor possa dar muitas vezes mais em paz, em alegria, Pai, em prazer de te servir. Deus, deixa fluir a tua presença, a tua palavra diz, Deus, que aquele que crê em ti, rios de água viva, fluirão do seu olho. Nós oramos para que esse povo Deus poderoso possa continuar sobre a vida dela, que ela possa continuar a ser cheia do teu poder, da tua presença, e que outros possam ver na vida dela, Deus, que ela seja um testemunho da tua presença, da realidade de quem o Senhor é, Pai. Nós oramos para mais do Senhor na vida dela, mais do teu povo, mais da tua presença, Deus, mais amor por ti, mais comunhão contigo, Pai, para a honra e glória do teu nome.